Olá, boa noite a todos, que vocês vão assistir o vídeo à noite, então é boa noite, né? Para quem não me conhece, eu sou o Gilberg, faço parte da equipe junto com o Wanderson, a Tamires e a Yara. E a Yara, na verdade, ela fez a primeira parte, abordou com vocês a primeira parte, e eu tô abordando agora a segunda parte do nosso trabalho, e eu vou abordar alguns tópicos, assim como a Yara já abordou no passado, sobre o que a gente conhece na história do Brasil, né, como o período chamado de Primeiro Reinado, certo? Então, para iniciar, o primeiro tópico que eu vou abordar com vocês é de algumas revoltas que aconteceram no norte e no nordeste, assim que a notícia se propagou de que o Brasil agora era um país independente de Portugal, né? Então, assim, naquela época, gente, as notícias não se espalhavam com tanta facilidade como hoje, que a gente compartilha no mesmo segundo de um acontecimento, é bem instantâneo, né? E naquela época demorou 3 meses para que essas províncias do norte, do nordeste, tivessem a informação de que, de fato, Portugal não comandava mais o Brasil e o Brasil era um país independente, né? E isso incomodou algumas pessoas, incomodou principalmente porque nessas regiões a presença de militares e comerciantes portugueses era muito alta. Então esse pessoal não queria perder a conexão e a dependência, digamos assim, com Portugal, né? E organizaram movimentos contra que não aceitavam Dom Pedro como, de fato, o imperador do Brasil, né? O Dom Pedro, na verdade, ele teve uma facilidade muito grande na maioria das regiões. A maioria das regiões do Brasil aceitaram Dom Pedro como seu regente, como seu primeiro imperador, né? Mas esse não foi o caso dessas províncias do norte e do nordeste, com alguns estados como Piauí, Maranhão, Bahia e a província da Cisplatina, né, que é essa atual região do Uruguai, que foi bem problemática, que a gente ainda vai conversar um pouco sobre ela também, né? Então, nessa época, Dom Pedro não tinha um exército, ele precisou contratar mercenários estrangeiros e também contou muito com a ajuda desses grandes proprietários rurais, que eram a antiga elite do Brasil, né? Ali daquela região do Centro-Sul. Então, não foi muito difícil, na verdade, de conter esses movimentos desse pessoal que não estava tão, desse pessoal dessas províncias, perdão, do norte e do nordeste, que não estavam tão satisfeitas, né, com essa notícia. Então foi de fácil contimento e em breve, na verdade, em meados de 1823, antes do ano acabar, Dom Pedro já dominava, já era de fato o imperador do Brasil como um todo, da região do Brasil como um todo, como uma nação, né? Dando continuidade ao segundo tópico que eu vou abordar com vocês, é relacionado à independência do Brasil na visão, né, dos países estrangeiros, dos outros países, além do próprio Brasil, né? Então, o primeiro país, gente, a aceitar essa independência brasileira foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos, na época, eles tinham um presidente Monroe, que ele tinha essa política de América para os americanos, que ia de contrapartida a essa questão da colonização europeia, que foi muito presente em várias regiões de todo o mundo, né? Então, foi muito fácil para os Estados Unidos aceitar essa independência do Brasil, ficaram muito contentes, na verdade, e esse título aí de América para os americanos até hoje é utilizado pelos Estados Unidos, mas hoje em dia a gente sabe que a política deles é diferente, né? Que americanos para eles são as pessoas que nasceram nos Estados Unidos. Então foi fácil para os Estados Unidos, mas isso não significa que foi fácil para as outras nações. Por quê? Na América, todos os países que tinham ficado independentes, em sua grande maioria, se proclamaram repúblicas, né? E o Brasil não aconteceu isso. O Brasil virou monarquia, mas acabou que isso tudo se iniciou de uma forma lenta, mas conseguiu abranger todas as nações do mundo, começando com Portugal e a Inglaterra. A Inglaterra ela foi a grande mediadora, se saiu muito beneficiada, na verdade, em assumir esse papel entre o Brasil e Portugal, certo? Então Portugal não estava muito satisfeito de ter perdido esse território e todas as riquezas e outros aspectos que o Brasil representava, né? E com isso, a Inglaterra foi a mediadora, né? O Brasil fez um acordo com Portugal, onde tiveram que pagar 2 milhões de libras esterlinas, que era a moeda não do Brasil e não de Portugal, era a moeda da Inglaterra, né? Então a gente se pergunta de onde foi que surgiu esse dinheiro. Esse dinheiro, gente, na verdade, ele foi o primeiro de muitos empréstimos que acontecem até hoje, né? Empréstimos internacionais do Brasil, né? O Brasil pediu esse dinheiro emprestado para a Inglaterra para poder sancionar
essas dívidas, né, com Portugal, e acabou que depois de Portugal, outras nações também aceitaram facilmente essa independência aí do Brasil, né, como outras nações também posteriormente viriam a aceitar. Mas bem, a Inglaterra, como eu já tinha mencionado, foi a grande beneficiada desses acordos, né? Mas outras nações europeias também, certo? A Inglaterra ela já tinha um acordo comercial com o Brasil desde 1810, que tinha sido assinado um tratado, mas esse tratado ele foi renovado. Agora, algo que estava incomodando bastante a Inglaterra era a questão da escravidão aqui no Brasil. A Inglaterra ela queria acabar com o tráfico negreiro. De toda forma, o Brasil, como a gente já mencionou outras vezes, né, durante a nossa disciplina, durante os nossos encontros, ele foi um país que a escravidão foi abolida muito tardiamente e não por falta de tentativa da Inglaterra, né? Então, algumas leis foram sancionadas, como por exemplo, em 1831, quando foi sancionado que todos os escravos que chegassem ao Brasil, eles estavam libertos, né? Estavam livres. E a gente sabe que na prática isso não aconteceu, as leis não foram cumpridas, né? Só 1889, depois que o Brasil já era uma república, que isso aconteceu de fato de abolicionar, perdão, a escravatura aqui no Brasil, né? Pois bem, mas outros países também pediram os privilégios que a Inglaterra tinha. Qual era o privilégio? A Inglaterra ela só precisava pagar 15% dos impostos de importação e exportação aqui no Brasil, né? Dos acordos comerciais. Então, outros países como a Dinamarca, a França, a Bélgica também passaram a ser beneficiados. E o que foi que aconteceu no primeiro reinado? Um saldo não muito legal, não muito positivo, né? Além do empréstimo da Inglaterra com o Brasil, também a gente percebia um movimento de maior importação de produtos que vinham de outras nações, do que uma exportação, né? Então, o saldo brasileiro, o saldo econômico do Brasil, na verdade, não foi muito vantajoso, não era muito interessante, justamente por conta dessa balança comercial pender mais para o lado da importação e não da exportação, que seria mais interessante para a economia brasileira, né? O terceiro tópico que eu vou abordar com vocês é sobre um projeto de constituição que surgiu em 1823, né, pela Assembleia, que tinha acabado de nascer, mas que não ia sobreviver por muito tempo, porque a chamada Constituição da Mandioca, né, que era como ficou conhecida a constituição desse projeto, e por que é que ficou conhecida por isso? É porque dentro dos projetos da lei e de como iria ser regido o regime do Império Brasileiro, eles destacaram lá, né, essa questão do voto. E o voto, ele era censitário, certo? E também foi censitário, certo? Que, na verdade, não abrangia nem a metade da população, certo? As mulheres estavam excluídas disso, os índios, os escravos, obviamente. Então, somente homens que tivessem propriedades rurais de mandioca, um número específico de plantações de mandioca, seriam possíveis estarem votando, seriam possíveis, na verdade, estar participando da votação, né, da escolha de deputados, dentre outros, certo? Então, nessa Constituição, Dom Pedro não reagiu muito bem, Dom Pedro I não gostou do que estava sendo elaborado, porque essa Constituição, elaborada por essa Assembleia, na verdade, ela restringia bastante os poderes de Dom Pedro I, colocando, na verdade, abaixo do poder legislativo, certo? Então, Dom Pedro não ficou satisfeito nem um pouco com isso, na verdade. Posteriormente, outra Constituição, talvez quem já lê um pouco sobre a história do Brasil não deve estar entendendo a Constituição de 1823, porque a gente lembra bem da data, né, que é 1824, que é justamente essa Constituição que posteriormente é elaborada pelo Dom Pedro I, né? Então, essa Constituição ela tinha essa característica de cortar os laços com a coroa portuguesa, realmente não deixar nenhuma influência de Portugal ser regida durante esse novo império do Brasil, né? E além disso, também realmente restringia os poderes de Dom Pedro I, deixando o grande poder, na verdade, na classe dos proprietários rurais, não é isso? Então, Dom Pedro I não ficou satisfeito com isso, mandou as tropas militares invadirem na madrugada do dia 12 de novembro de 1823, que ficou conhecido como a Noite da Agonia, né? E aí acabou que ele saiu vitorioso, a Assembleia encerrou. Então, com a Noite de Agonia,
foi dissolvida essa Assembleia, né, as pessoas que faziam parte da Assembleia, como por exemplo, José Bonifácio, que até foi homenageado aqui em Fortaleza com um bairro ali próximo ao Rodolfo Teófilo, né, outros bairros aí da região. Os irmãos Andrade também, esse pessoal, eles foram presos e expulsos, inclusive, do Brasil, né? Foram refugiados aí em outras nações, certo? Então, com isso, preocupou muita gente, porque nessa época, nesse período aí de 1823, os poderes, na verdade, os partidos que a gente verificava de ondas de pensamentos políticos, como hoje a gente verifica bastante a esquerda e a direita no Brasil, naquela época era o Partido Brasileiro e o Partido Português, né? E esse partido português, ele tratava, na verdade, de pessoas que concordavam com o absolutismo e que gostariam de ver as relações do Brasil e Portugal serem fortalecidas. Inclusive, esse partido era movimentado principalmente por comerciantes e militares portugueses que estavam espalhados aí pelo Brasil, pelas províncias, né? E que gostaram, que aprovaram de fato essa medida que foi tomada pelo Dom Pedro I de acabar com a Assembleia, né? Por outro lado, temos o Partido Brasileiro, que já era composto, em sua grande maioria, por pessoas que tinham nascido aqui no Brasil e por pessoas que enxergavam, na verdade, esse poder, essa atitude de fechar a Assembleia do Dom Pedro I como um dos primeiros passos para uma recolonização. Essas pessoas, elas temiam essa ligação, essa conexão, essa relação de Portugal e Brasil, porque elas não queriam voltar a ser uma colônia, né? Então, em 1824, chegamos de fato a essa Constituição que a gente conhece na história como a primeira Constituição, porque essa de 1823, a Constituição da Mandioca, né? Ela foi um projeto que não foi aprovado justamente pela dissolução da Assembleia. E aí, gente, essa Constituição de 1824, perdão, ela é uma constituição que muitos consideram até ela de brincadeirinha. Por quê? Porque ela nomeia 4 poderes, dentre eles o judiciário, o poder legislativo, o poder executivo e o poder moderador. Então, a gente podia resumir isso de uma maneira geral, que o único poder que realmente era o maior de todos, o que se sobressaía, era esse poder moderador, que era um poder exclusivo do imperador, que no caso era o Dom Pedro I, né? Então ele tinha todo o poder, ele tinha o poder de dissolver, ele tinha o poder de vetar qualquer decisão pelo legislativo, por exemplo, tinha o poder de nomear presidentes, de nomear presidentes da província, de nomear até os magistrados, perdão, que faziam parte do judiciário, né? Então, dessa forma, foi foi um poder aí que foi gerado por Dom Pedro I que acabava suprindo a necessidade de todos os outros poderes, né? Então, para explicar melhor, o judiciário ele era formado por juízes e magistrados, tendo como a principal ordem, o maior poder, na verdade, judiciário, o Supremo Tribunal Judiciário, né? Só que acontece, os magistrados eles eram escolhidos por Dom Pedro I, então a gente já vê a influência dele no poder do judiciário também, né? Bem, o poder legislativo, ele já era composto por senadores e deputados, sendo esses senadores tendo um mandato vitalício, ou seja, que esse mandato deles ia para a vida toda, e já os deputados que tinham mandatos de 3 em 3 anos, e, adivinha só, eram escolhidos também pelo Dom Pedro I, né? E já o outro poder, o poder executivo, era exercido por ele mesmo, pelo Dom Pedro I, que o atual imperador, e pelos ministros que eram escolhidos por ele, que fazia mais parte de esse poder executivo, de fato, de uma coisa da administração pública, né, de uma característica de administração pública, e também de manter as leis em vigor. E o último, que eu já mencionei um pouco para vocês do que se tratava, era esse poder moderador, né, que dava toda essa força para o Dom Pedro I de vetar o poder legislativo, vetar o poder judiciário, vetar o poder executivo, que era formado por ele mesmo, além dos ministros, obviamente, né? E dava todo esse poder aí para Dom Pedro I. Então a gente vê que essa Constituição, na verdade, ela não era muito abrangente. A gente vê que a participação dos outros poderes eram de fato figurativas, quem de fato mandava na Constituição de leis,
a obrigação do legislativo e tudo, era o Dom Pedro I, no final do dia, né? A Constituição, gente, de 1824, além de ter dado esses poderes, foram determinadas algumas leis gerais do Brasil, né? E uma que nos influenciou e talvez até nos influencie até hoje, foi a predominância, foi a definição de religião oficial do Brasil, a oficial religião católica, né? A Igreja Católica. Então, os funcionários da igreja, eles recebiam dinheiro público, eles recebiam um salário público, eram praticamente considerados como funcionários públicos, e o poder de Dom Pedro I na igreja era muito forte. Ele, por exemplo, escolhia os sacerdotes que iam exercer aí esses poderes eclesiásticos dentro da igreja, né? Então, dessa forma, a Igreja Católica, ela representava, na época, também mais um leque, né, do grande poder do imperador Dom Pedro I, que também conseguia nomear até mesmo os cargos eclesiásticos dentro da própria igreja, né? Então, nessa época, outras religiões, como religiões de matrizes africanas, como o protestantismo, eles não poderiam cultuar tudo isso em templo, eram consideradas religiões e, teria que ser determinado cultos particulares para que essas religiões, na verdade, os encontros dessas religiões acontecessem de uma forma bem escondida, né? Até porque foi determinado por lei que a religião oficial do Brasil seria a religião católica. Pessoal, o quarto tópico que eu vou abordar com vocês é sobre a chamada Confederação do Equador, né? Então a gente estudou um pouquinho, visualizou um pouquinho, ouviu um pouquinho sobre os movimentos que Dom Pedro I fez, né, relacionado à nova Constituição, outros pequenos detalhes também que não foram abordados aqui por mim, que também não são de tanto conhecimento, como por exemplo a censura da imprensa, também ocasionaram uma sensação de revolta, de incontentamento, né, de descontentamento, na verdade, perdão, com Dom Pedro I, com esse novo império, né, com esse primeiro reinado, né, que a gente conhece aí nesse período da história. Dessa forma, lá no Nordeste, por volta de julho de 1824, perdão, surgiu aí esse movimento chamado de Confederação do Equador, liderado aí por Pernambuco, né? Aí tem esse nome Confederação do Equador, gente, porque são países do Nordeste que estão próximos à linha do Equador, né? Essa linha imaginária aí que serve como divisão geográfica, que a gente conhece aí quando a gente visualiza os mapas, né? Pois bem, então Pernambuco, eu não vou entrar no contexto dessa revolta, mas já tinha participado de uma revolta em 1817, né? E dessa forma, pessoal, foi liderado por Pernambuco essa Confederação do Equador, e um dos motivos, por exemplo, era a baixa exportação de açúcar, que vinha diminuindo cada vez mais para os comerciantes, né, para os produtores agrícolas dessa região, e não só isso, as pessoas de uma baixa qualificação na classe social, digamos assim, como os militares de baixa patente, como os negros livres, como os escravos, como os pequenos comerciantes, eles estavam vivendo praticamente na miséria, né? Então, dessa forma, liderados aí por Pernambuco, se iniciou esse movimento que tinha como interesse separar esses países do Nordeste, essa Confederação do Equador, do restante do Brasil, certo? E instalar aí uma república federativa, né? Uma república onde os estados, cada província, teria sua própria autonomia. O grande momento de explosão dessa revolta foi quando Dom Pedro I nomeou um novo presidente da província de Pernambuco, né? Isso descontentou todo mundo, tanto as partes das classes sociais mais baixas, como os grandes produtores agrícolas daquela região, né? E liderados pelo, inclusive, o antigo presidente da província de Pernambuco, foi que se iniciou essa revolta, esse movimento, né? Então, o que foi que aconteceu? Que esse movimento acabou, eventualmente, não dando tanto certo, né? Para começo de história, os principais líderes, como Frei Caneca, eles tinham pensamentos muito liberais, né? Então, eles eram contra, eles queriam também que acabasse o tráfico negreiro, eles eram contra a desigualdade social e queriam propor uma nova república onde esses pequenos detalhes de desigualdade social fossem melhores enfrentados, digamos assim, né? Então, os líderes que eram donos de propriedades agrícolas começaram a se incomodar com essa visão e ficaram preocupados em caso de uma vitória, né?
e pudesse eventualmente causar uma revolta popular. E devido a isso, gente, por conta desse medo, eles acabaram evacuando, né? Acabaram indo para trás com esse movimento. Dom Pedro I, ele contratou uma tropa naval comandada por um escocês, certo? Um mercenário escocês. E dessa forma, agora sem o apoio dos líderes de propriedades agrícolas, foi bem simples para Portugal acabar com essa confederação do Equador. Então os líderes, eles foram em grande maioria presos e condenados à morte. E aí a gente alinha inclusive aqui ao Ceará, né? O Ceará, ele fez parte da Confederação do Equador. E a nossa Praça dos Mártires, que a maioria de vocês deve conhecer como passeio público, mas ela também é conhecida como Praça dos Mártires. Para quem não conhece, ela fica próxima ao Mercado Central, próxima ali ao Forte de Nossa Senhora de Assunção, que também tem muito a ver com essa história no geral. Por exemplo, a Bárbara de Alencar, que foi uma pessoa que participou da revolta de Pernambuco de 1817, ela foi considerada a primeira presa política da história do Brasil, e ela foi presa lá nessa fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, né, no primeiro forte, que até hoje ele está constituído, né? Pois bem, então, os líderes da Confederação do Equador aqui no Ceará, eles foram, alguns historiadores comentam que eles foram enforcados na Praça dos Mártires, e outros já comentam que eles foram fuzilados, né? Então, essa praça, ela tem, até hoje, ela é conhecida como Praça dos Mártires, justamente por conta dessa história aí da Confederação do Equador. Então, o meu último tópico para abordar com vocês é sobre a famosa Guerra da Cisplatina e a eventual abdicação do trono por Dom Pedro I, certo? Então, a Cisplatina, gente, é a região que hoje a gente conhece como Uruguai, né? Então, essa região, que é conhecida também como a Colônia do Sacramento, ela foi fundada por Portugal, mas colonizada pela Espanha, né? Então, ela falava espanhol, tinha costumes mais voltados para o pessoal, como a Argentina, por exemplo, que falavam espanhol. Mas aí, em 1816, Dom João VI mandou tropas para lá, para abdicar, né, e para incluir essa região aí da Cisplatina dentro do território brasileiro. Ele invadiu Montevideo, que é hoje inclusive a capital do Uruguai, e colocou aí em prática esse plano para colocar a Cisplatina como um povo brasileiro, né, como território, fazendo parte do território brasileiro. Os cisplatinos, os uruguaios, eles não aceitaram essa inclusão do povo brasileiro, eles não queriam fazer parte do povo brasileiro e dessa forma pediram ajuda à Argentina. A Argentina ajudou o Uruguai, no caso a Cisplatina, a antiga Cisplatina, a se separar do Brasil, né? Fazer parte aí desse movimento libertador para que pudesse se liberar do Brasil. Dessa forma, Dom Pedro I declarou guerra à Argentina e todos entraram em guerra, um conflito aí que durou 3 anos, que só acabou mesmo em 1828. Mais uma vez, a nossa querida Inglaterra foi a mediadora, né, desse conflito. E dessa forma, a Inglaterra decidiu acabar com as guerras, porque tanto o Brasil como a Argentina, ambos estavam muito acabados. Inclusive, essa guerra, tudo que o Dom Pedro I gastou para poder manter essa guerra, acabou enfraquecendo ainda mais a imagem que ele tinha no Brasil, né? Acabou gerando mais insatisfação durante o Império, durante esse reinado aí, esse breve reinado que ele teve. Pois bem, então a Inglaterra determinou que a Cisplatina não seria nem parte do Brasil e nem parte da Argentina, e que ela, na verdade, seria uma nova república, a República Federativa do Uruguai, né? E esse foi o fim aí dessa guerra, não é isso? Então, mais uma vez falando do Dom Pedro I, a Guerra da Cisplatina foi um grande movimento enfraquecedor na imagem dele, porque ele acabou com a economia brasileira, digamos assim, porque a economia brasileira já não ia bem nas pernas, como eu já tinha mencionado para vocês, como por exemplo, é, essa questão de ter mais importação do que exportação, esses acordos que foram necessários para que os outros países reconhecessem o Brasil como um país independente, e por fim, essa guerra aí da Cisplatina, né? Então, Dom Pedro I já estava se sentindo ameaçado. Para tentar conter um pouco esse movimento aí, ele criou o Ministério dos Brasileiros, né? Que era um ministério composto somente por brasileiros, em prol de ouvir, em prol que esse pessoal tivesse uma participação mais tivesse uma participação maior, né, durante o império aí de Dom Pedro I, só que ele tinha, na verdade, né, como grande objetivo evitar uma grande revolta, só que esse pessoal, esses brasileiros que ele escolheu, acabaram não estavam obedecendo, né, digamos assim,
as ordens de Dom Pedro I, então ele demitiu todos e chamou portugueses conservadores, né, e constituindo aí um novo ministério, acabando com o Ministério Brasileiro e criando aí o Ministério Marquês, né, dos Marqueses, Ministério dos Marqueses, perdão. Então, isso acabou gerando grandes revoltas. Dessa vez, ninguém mais estava do lado de Dom Pedro I, com exceção dos portugueses conservadores. Teve um episódio aí chamado Noite das Garrafadas, que quando Dom Pedro I chegou em Minas Gerais, né, os portugueses organizaram uma festa para receber o governador. E os brasileiros incomodados não queriam receber Dom Pedro I, não queriam que aquela festa estivesse acontecendo. Brasileiros e portugueses entraram em conflitos, e uma das grandes armas que os brasileiros utilizavam eram pedras e garrafas, por isso que foi conhecido como a Noite das Garrafadas, né? Dentre outros episódios também, como o assassinato de um jornalista que era conhecido como um grande opositor de Dom Pedro I, um grande opositor aí ao reinado, ao império, foi assassinado e todo mundo acreditava que o Dom Pedro I tinha envolvimento nisso. Então, aconteceu uma grande revolta por parte de grande parte da população brasileira, né? Compostos, inclusive, por proprietários rurais, compostos também, inclusive, até pela própria tropa imperial, certo? Então, causou aí uma grande revolta, acabou que juntou todo mundo, juntou essas tropas imperiais, juntou aí esses proprietários rurais, e mais de 2.000 pessoas se reuniram em praça pública no Rio de Janeiro para protestar contra o Dom Pedro I e pedindo de volta o Ministério dos Brasileiros, né? Então, Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831, para poder evitar essa grande revolta, acabou decidindo abdicar do trono em prol do seu filho, né? Dom Pedro II, que naquela época ainda era muito jovem. A Tamires e o Wanderson vão abordar com vocês como foi esse período aí que o Dom Pedro II era de fato o imperador do Brasil, né? Então, devido a tudo isso, acabou que Dom Pedro I resolveu abdicar do trono, depois de todos esses movimentos, de todas essas revoltas, de tudo que aconteceu. A imagem dele está muito negativa, e ele foi, na verdade, embora para Portugal, buscando abdicar do trono, na verdade, buscar o trono lá de Portugal, né? E dessa forma, gente, a gente tem como encerrado o primeiro reinado aqui no Brasil, e aí novos períodos vão ser abordados agora pelo Wanderson e pela Tamires.